Irmãos, gostaria que os irmãos jovens ali sentassem aqui, porque o assunto é para todos nós, mas nós precisamos de ser mais, digamos, direto com os irmãos. Saiu o só está estudando à noite? Vamos ver, irmãos, no capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5. Eu vou fazer a leitura na Bíblia linguagem de hoje. Então, é uma Bíblia muito boa para a gente entender a linguagem de hoje, viu? Só essa linguagem que a gente conversa no dia a dia. Então vocês vão achar interessante essa tradução, justamente para facilitar o entendimento de todos nós, né? Porque as outras traduções, digamos que está numa linguagem mais clássica, é um português mais, digamos assim, mais polido, né? Esse não, um português puro. E nós vamos ler nessa Bíblia aqui. Você pode acompanhar na sua, mas vamos ler. Romanos 5, verso 12 a seguir. Aleluia. Adão e Cristo. Diz o texto: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e ela dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai Santo, mais uma vez, meu Deus,
nós agradecemos ao Senhor pela leitura maravilhosa da Sua palavra. Que nós venhamos a entender, meu Deus, de forma coerente, de forma que nós possamos realmente saber o que Jesus fez por nós e o que nós estamos fazendo por Ele. Ó Senhor, nos dá a compreensão deste texto, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos falar sobre pecado e salvação ao mesmo tempo. Eu tenho observado, irmãos, ao longo desses anos de leitura da Bíblia e de fé, que as pessoas têm entendido de forma errada o que é ser um crente, o que é ser salvo. E isso é um mal muito grande, por falta de conhecimento das pessoas. Aí elas não conseguem ser crente, elas não conseguem, justamente por falta de conhecimento. Então, a salvação, no grego, a palavra da salvação é soteria. Então nós vamos aprender sobre soteriologia. Logia é estudo, é conhecimento. Conhecimento ou estudo a respeito da salvação, que é soteria. É soteria. Então, e pecado é a martiologia, ou é martiologia, né, que é o estudo do pecado. Então, irmãos, nós aprendemos aqui que na lição passada que o pecado é algo inerente à nossa natureza. O que é algo inerente? É que a Bíblia diz que nós somos concebidos em pecado. Agora, eu falei aqui que nós iríamos diferenciar o pecado original, que está no singular, e os nossos pecados. No texto que nós lemos, nós vamos discorrer sobre esse texto, que fala sobre os dois Adãos. O Adão lá do jardim do Éden, né, e o Adão do jardim do Getsemane. É o Adão Jesus Cristo. Então, um trouxe a morte por desobediência, o outro trouxe a vida por obediência. Amém. Glória a Deus. Então, uma das coisas que nós devemos compreender, irmãos, que a graça de Deus é que nos faz com que nós prossigamos no caminho. Nós vamos aprender aqui que ninguém consegue ser crente se ele não confiar unicamente em Deus, na graça de Deus. Mas você já observou que o ser humano, ele sempre quer dar um jeitinho para que ele faça alguma coisa para conquistar essa graça de Deus? Irmãos, a única coisa que nós devemos fazer para conquistar a misericórdia e a graça de Deus é acreditando em Jesus. E você sabia que as pessoas acreditam em Jesus, mas sempre tem que fazer algo a mais para poder imaginar que assim Deus vai recompensá-lo? Irmãos, todas as coisas que a gente recebe é por unicamente a graça, a misericórdia do Senhor. Essa falta de conhecimento tem levado milhões de pessoas a se desviar. Eles aceitam Jesus e ele imagina que é pela a própria força dele. Não, agora eu aceitei Jesus e agora é o seguinte, eu não posso fazer isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem aquilo. Aí não consegue, irmãos. Certo? Ele não consegue. Enquanto ele não entender o plano da salvação que Deus, ele fez unicamente, só Ele pôde fazer por nós, que a nossa fé não está baseada nos nossos atos, a nossa fé está baseada nos atos de Cristo, viu?
Nós somos salvos não é porque nós somos bons ou porque eu faço isso ou aquilo. Nós somos salvos unicamente porque nós confiamos em Deus. Viu, irmãos? É por isso que quando a gente pergunta assim às pessoas, você é salvo? As pessoas ficam assim, tímidas, elas ficam cocheando se responde sim ou não. Mas por que isso acontece? Falta de conhecimento. Por que as pessoas ficam crentes 20 anos e depois ela comete, digamos, uma transgressão e ela não é mais crente? É porque ela não é salva, irmãos. Ela não entendeu o plano da salvação. Ela não entendeu. Irmãos, isso é tão sério que existem igrejas que quando alguém peca, ele nunca mais pode voltar à comunhão. Irmãos, mas que fé é essa? Sendo que nós fomos gerados em pecado. No Salmo 139, Davi falou: em pecado concebeu a minha mãe. Então não tem como você desligar do pecado. Agora, o que é pecado? O que é pecado? Pecado é uma transgressão. Transgressão de quê? De uma lei. Quando você está no trânsito e lá no sinaleiro lá, você tem que passar de 40 e você passa de 60, o que acontece? Você é multado. Por que você é multado? Qual é a pena da sua transgressão? Você transgrediu uma lei. Ela era 40, você passou de 60. Então você transgrediu. E a transgressão de uma lei, ela resulta em uma consequência. A consequência é uma multa. Isso do ponto de vista que eu estou dizendo de um motorista. Assim é apenas uma comparação. Então, o pecado é uma transgressão. Você transgrediu o quê? Ou nós transgredimos a quê? A lei de Deus. Aí você pergunta assim: mas por que Deus estabeleceu a lei? Irmãos, todas as coisas são regidas por leis. A natureza é regida por lei. Tudo. Não tem como o mundo funcionar, as pessoas funcionar, se não tiver uma lei que determina as coisas lícitas e as coisas ilícitas. Viu? Então, qual é o pecado original? É o pecado do primeiro Adão. Ele pecou, está no plural, por desobediência. É esse pecado que nós carregamos. Agora, depois a Bíblia fala sobre pecados, já está no plural, que é diferente do pecado original. Pecados também é desobediência, mas aí já é por nossa própria conta. Porque quando você herda o pecado, o pecado de Adão, então você está recebendo a consequência da desobediência dele, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Viu? Mas depois que você nasce, essa natureza, ela vai desenvolver em você o desejo da transgressão. Viu, irmãos? E agora vocês imaginam um mundo sem leis. Irmãos, o universo, existem muitas leis que regem o universo. Por exemplo, a lei da gravidade. É uma lei que não tem como você fugir dela. Você sabe que o nosso planeta, a Terra, ela está estabelecida por uma lei.
Por que nós não sumimos no espaço sideral? Porque Deus marcou para que a Terra, viu, o movimento de rotação e translação, e ela não pode sair dessa lei, porque se sair, a gente desaparece todo mundo. Você chega mais perto do Sol, você fica longe do Sol, e aí não tem vida. Então, por que a Lua não cai em cima de nós? Ou porque ela não foge da órbita terrestre? Porque existe uma lei. Irmãos, é tão interessante isso, que a própria Terra, na lei da gravidade, ela segura a Lua naquele ponto que ela precisa de estar, aproximadamente 400 mil quilômetros daqui a Lua está. Ela não pode nem cair na Terra e nem fugir da Terra, porque existe uma lei que governa isso, viu? Os cientistas, por exemplo, eles conhecem todas essas leis que regem o universo. O universo é regido por lei. Então é muito interessante, né? Por que os oceanos, ou por que a gente não cai no abismo? Por causa da lei da gravidade, né? Porque a Terra é redonda. Para a gente imaginar bem, era para a gente ficar de cabeça para baixo, não era? Entretanto, ele não fica. A água, ela não despenca pelo abismo. Não, a Terra está no universo sem presa em nada, irmãos. É como um balão que você solta aqui no espaço, viu? Isso é lei. Então, quando Deus fez Adão e colocou ele lá no jardim do Éden, ele estabeleceu um limite, porque tudo tem que ter um limite, tem que ser regido por lei. Então Deus estabeleceu um limite. Qual foi o limite que Deus estabeleceu para Adão? Não podia. Você vai trabalhar aqui, você vai zelar, você pode comer de todas as árvores, o fruto de todas as árvores, menos daquela árvore lá do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal. Então Deus estabeleceu. A Bíblia diz que o homem foi criado perfeito, mas ele se sucumbiu, certo? Em muitas transgressões. Então Adão, ele não conhecia o pecado, mas havia uma lei. Quando ele desobedeceu a lei, aí veio a consequência da transgressão. Qual foi a consequência? Morte. A morte. Mas essa morte, irmãos, ela foi imediata? Não. Não. Ela não foi imediata. Então, Adão, ele ficou sujeito a essa lei do pecado, da transgressão, que era a morte. Ele sabia que ele ia morrer, ou cedo ou mais tarde, viu? Então, a morte foi chegando paulatinamente, de acordo com a idade, foi chegando até que ele morreu. E Adão morreu com quantos anos? Quem responder, eu vou falar com o Nilson, dá R$100 para vocês. Quem responder com quantos anos Adão morreu, o Zequinha vai dar R$50. Vai chutando aí, gente. Quantos que é alguma coisa? 932. Depois vocês vão ler lá no capítulo 5 de Gênesis, mas não lê agora não, irmão, porque senão 939 anos, né? Mas qual foi o homem que mais durou sobre a face da terra? Noé. Quantos anos ele viveu? Muito bem, depois você pega o sentido com o Zequinha. 969 anos. Mas no corpo deles, de todos eles, tinha uma lei determinada, que era a morte.
Eles teriam que morrer, porque transgrediu, viu? Então o que nós lemos aqui, vamos observar passo a passo. Olha aqui, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado, trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Esse é o chamado pecado original. Ele está no plural, viu? O pecado entrou no mundo, não é os pecados, o pecado original entrou no mundo. Olha, irmãos, olha aqui, no verso 12, até aqui Paulo falava dos pecados, que está no plural, que vemos, condenamos e que praticamos, que é essa vida corriqueira nossa, né? A Bíblia diz que quem fala que tem pecado, ele é o quê? Mentiroso. Muito bem, eu quero que vocês entendam isso bem certinho. Nenhum de vocês vai desviar, eu sei que não vai, viu, irmãos? Irmãos, quem entende a doutrina da salvação e do pecado não desvia nunca. E todas as vezes que alguém perguntar: você é salvo? Eu sou. Mas, irmãos, por que você é salvo? É porque você é bom? É porque você deixou de pecar? Não, é porque você aceitou o plano da salvação. Irmãos, a responsabilidade, Deus deu a iniciativa. A questão nossa, irmãos, você precisa aprender isso. Você tem que crer no sacrifício do Senhor Jesus. Não é nas suas obras. Olha aqui. Então agora Paulo fala do pecado original, que está no singular. Enquanto humanidade, compartilhamos da pecaminosidade, que é característica de todos os males. Mesmo o pensador mais otimista com toda a condição humana não conseguirá negar que em todo o tempo da história, em todas as culturas e grupos humanos, está presente o mal. Nos registros literários, nos contos de fada e mitologias, em desenhos nas cavernas e galerias de arte, bem como nos noticiários diários, temos o espanto e a dor humana diante da violência e das injustiças. É a herança da queda de Adão. Essa é a herança que nós recebemos. Mas isso não pegou Deus de surpresa, viu? Não pegou Deus de surpresa. Então nós herdamos essa característica de Adão. Está no nosso DNA, irmãos. Em todas as culturas, em todas as raças, em todos os grupos humanos, os mais isolados, os mais civilizados, todos cometem transgressão. Pecado é transgressão. Agora esse Adão, vamos estudar um pouquinho sobre esse Adão. Olha aqui, todos os descendentes de Adão já nascem pecadores. Todos já nascem pecadores, porque está no DNA, viu? As pessoas, irmãos, quando a criança começa já a crescer, a tendência dela é fazer o mal, não é verdade? Então as crianças também precisam, vai crescendo, tendo conhecimento e aceitar Jesus como Salvador, porque a tendência dela é fazer o mal, porque herdou isso. Não herdou de você, herdou lá de Adão. É o pecado original. Não somos um bicho único de uma espécie nova. Somos apenas mais um dos membros de uma raça encabeçada por Adão e Eva. Como diz o ditado: filho de peixe, peixinho é. Portanto, já nascemos com pecado, já nascemos condenados à morte, independentemente de conhecermos a lei ou não. Porque Paulo fala também aqui nesse capítulo: e aqueles que morreram sem lei? Sem lei também serão julgados, ou pela lei da consciência, porque Paulo fala que pela própria natureza
nós temos o conhecimento de Deus, eu fico imaginando os cientistas com toda a pompa, toda a tecnologia que eles têm, querendo descobrir de onde nós viemos e o que vai acontecer conosco. Irmãos, se o mundo é governado por leis, uma mente superior que fez isso, porque não há probabilidade nenhuma de isso acontecer assim. Nunca aconteceu, nunca, viu? Por que o ser humano tem essa consciência do pecado? É porque Deus já implantou dentro, aqui na mente dele, o que é certo e o que é errado. Mesmo aquele que nunca leu a Bíblia, não é assim? Ele sabe o que é certo e o que é errado, na maior parte das coisas. Olha aqui. Então, esse Adão foi o primeiro a pecar e trouxe a consequência de tudo isso que acontece no mundo hoje. Adão, pecado original. Agora Jesus Cristo, a Bíblia fala aqui, então por meio de um só homem veio o pecado, e como resultado disso a morte da raça humana. Antes de a lei ser dada, já existiu o pecado no mundo. Isso está referindo agora à lei que foi dada a Moisés. Antes da lei de Moisés, o povo já pecava também. Ah, pastor, mas para que serve a lei? A lei para mostrar que você é pecador. Eu já falei aqui na aula passada. A lei, ela é um diagnóstico. Você vai no médico, ele vai diagnosticar que você tem uma doença, certo? Ele vai colocar, ele vai fazer lá os exames que é necessário para descobrir essa doença. Então a lei, ela te mostra, ela é como um espelho, você é pecador, mas ela não tem condição de tirar o pecado, irmão. A lei não tem, ela só mostra que você é um pecador. Agora, o segundo Adão, o sangue dele, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Aí já está falando aqui do pecado original. Não está falando das nossas falhas cotidianas, irmãos. Ou se está falando, mas quando você está confiante em Cristo, esses pecados não estão colocados na sua conta. A sua conta agora tem crédito crédito com Deus, quando você confia em Deus. Viu? Então diz assim, olha, Jesus é o segundo Adão. Aqui Paulo faz aqui um paralelo de Adão e Cristo. Um trouxe a morte, o outro trouxe a vida. Jesus fala que ele veio dar vida e vida com abundância. Pela primeira vez na história humana, desde Adão, apareceu um ser novo, filho de Deus, gerado sem pecado. Aleluia, isso aqui é muito importante. Irmãos, o único, não tinha, o ser humano nenhum teria condição de morrer pela humanidade, porque todos são gerados em pecado. Mas alguém teria que nascer aqui nesse mundo, mas sem pecado. Mas como pode fazer isso? Como? Olha a sabedoria de Deus. Como que alguém poderia salvar o ser humano sem ter pecado? Então aí vem o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus nasceu de Maria, mas a semente não era de Adão. Viu, irmãos? Não era de Adão. Aqui é algo científico muito interessante, mas eu acho que não vou falar sobre isso agora, não. Deixa para outra hora. Então, olha aqui. Esse ser precisava de ser gerado sem pecado. Então a semente que o geraria era do Espírito Santo.
Mas vem cá, o Espírito Santo teve um relacionamento com Maria? Não. O anjo falou assim: olha, a sombra do Altíssimo te envolverá. Isso aqui é algo que a ciência não sabe explicar, irmãos. A ciência não consegue explicar. Como pode ser? A sombra do Altíssimo envolve uma pessoa e uma pessoa começa a ser gerada no ventre de uma mulher, obviamente de Maria. Sei, porque Maria até perguntou para o anjo assim: mas eu nunca tive um relacionamento, nunca, no pé da letra, nunca fiquei com um homem. Não, a sombra do Altíssimo vai te cobrir. Então o que nascer de ti, o que for gerado dentro de você, será chamado santo. Porque, irmãos, ele não podia trazer as características do pecado original, porque tinha que ser alguém sem pecado. Então Jesus é esse ser. Olha aqui, o aparecimento dele já é um sinal vivo da intervenção da graça de Deus. É um grande sinal da graça de Deus sobre nós, de alguém que ele enviou, que não tinha pecado. O representante humano perfeito faz a diferença, recebendo em si nossa condenação e nos resgatando para sempre. Aleluia. Então Adão foi o nosso primeiro pai. Agora Jesus, ele veio sem pecado, o único. E no capítulo 53 de Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Pecado e iniquidade ele tomou sobre si. Por que ele tinha condição de tomar? Porque ele não tinha pecado. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Por isso que ele nos deu essa condição, irmão. Aleluia. Para que nós pudéssemos receber a graça de Deus. Então agora é uma questão assim: Jesus, ele morreu por mim e por você. Se você acredita nesse sacrifício, irmãos, a sua reconciliação com Deus é imediata. Viu? Não é assim, vai dar certo. Quando você aceita Jesus como Salvador, você se reconcilia com Deus. Por isso que eu citei aquele texto, que nós somos justificados mediante a fé por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós temos paz com Deus, não somos mais inimigos. Isso significa que todas as pessoas que não aceitarem Jesus como Salvador, elas ainda são inimigas de Deus. Jesus é o propiciador, ele nos propiciou a vida eterna. E quando os crentes, quando deixam de acreditar no sacrifício do Senhor Jesus, ele fica triste, porque sempre nós baseamos a nossa fé naquilo assim que nós estamos fazendo, né, e etc. Não, irmãos, a fé, ela é independente. A salvação é pela fé. As obras acompanham quem é salvo, mas primeiramente você é salvo por fé. Não é? Já viu que as pessoas não entendem isso? Eu estava pregando com uma pessoa outro dia lá de São Luís, pela internet. Eu falei: mas e você afastou de Jesus por quê? Porque eu tenho que consertar algumas coisas. Eu falei: não, mas para você consertar, então você tem que ir para a igreja, porque aí Jesus vai te ajudar. Agora, sem Jesus, como você vai conseguir? Irmãos, porque é escravo do pecado, como que vai consertar? Não tem jeito. Olha aqui, o mesmo princípio ou lei se aplica. Então o Adão da graça, que seja Jesus, se torna a cabeça de uma nova raça, a raça dos justificados, dos aceitos, em paz com Deus. Então, se Adão trouxe uma raça pecadora, Jesus Cristo trouxe uma raça justificada.
não significa que nós não somos pecadores, mas nós somos justificados. Olha a diferença, irmãos. E é esse povo de Jesus que é justificado. Esse povo é chamado de cristãos, de crente, igreja. Esse é o povo justificado. Por isso que nós lemos aqui, capítulo 5 de Romanos, né? Justificado, pois, é mediante as obras ou mediante a fé? Mediante a fé. Justificado, pois, mediante a fé, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fé em Jesus não é porque eu sou bonzinho. Ah, pastor, mas e o bonzinho? Irmãos, Deus encerrou tudo debaixo do pecado. Aquele que mata, aquele que não mata, tudo está debaixo do pecado. Porque como Adão pecou, então todo o ser humano se tornou pecador. Não existe, é o pecado que está na mente do ser humano. Ou a Bíblia fala do coração, viu? É do coração que procede isso, tal, e etc. Então é o seguinte, irmãos, olhe bem, o reinado da morte é substituído nessa nova raça que somos nós, o reinado da vida, a vida eterna. Então quando Deus falou, Adão, agora, se você transgredir a lei, você vai morrer. Agora Jesus, o segundo Adão, fala assim, olha, aquele que me aceitar, ele vai viver. A diferença é essa. O velho Adão trouxe morte, o novo Adão trouxe vida. Por isso que ele falou assim, no capítulo 10, verso 10 até parte B de João, do Evangelho segundo João: eu vim para dar vida, e vida com abundância. A questão está no crer. A questão não está no fazer, está no crer. Depois que a gente vai procurar a fazer, porque na verdade é uma aula muito boa, né? A gente tem que aprender cotidianamente. Então, irmãos, está no crer. Primeiro é o crer, viu? Não é o fazer. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo, né? Irmãos, a gente não negocia com Deus. Por isso que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que. E essa obediência vem através da fé, irmão, não é por força. Se você não tiver fé em Jesus, você não dá conta de ser obediente à palavra. Não dá conta, porque você quer fazer com a sua força. E as pessoas negociam com Deus: eu vou fazer tanto tempo de jejum aqui para Deus me abençoar. Não, todo sacrifício ele é interessante quando ele é feito por fé, porque a Bíblia diz que se não for feito por fé, não agrada a Deus. Se é feito por fé, sim. Você vai falar, não, vou jejuar então 3 dias, ou seja, uma semana, ou seja, um ano, mas a sua fé está em Deus, não é baseada no seu sacrifício que Deus vai te ouvir. Não é isso não. Deus vai te ouvir pela fé. Então você está fazendo o sacrifício é por fé, não é diretamente para Deus te ouvir. O sacrifício vai te ajudar a você ter fé em Deus. O sacrifício vai te ajudar a você ter fé em Deus. Então Deus me deu porque eu jejuei 30 dias. Não é assim, não funciona assim, irmão. Você jejuou porque você teve fé. Senhor, eu tenho fé no Senhor, eu vou fazer um sacrifício aqui. Mas a bênção veio pelo crer, não foi simplesmente pelo jejum, viu? Então por isso que obedecer é melhor do que sacrificar. As pessoas sacrificam e tal, mas não obedecem. Então não adianta. Irmãos, essa obediência, como que ela funciona? Essa obediência funciona no crer em Jesus. O crer em Jesus nos liberta. Às vezes os pastores gostam de colocar tantas regras. Não pode. Não, irmãos. Quando você ensina de forma correta, aquele que obedece, ele vai ter condição de vencer o mundo. Então não é através de regras, é através do crer, viu? Irmãos, mas é tanta coisa errada que nós aprendemos. Olha aqui,
Então, no verso 17, diz o seguinte: é verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Então, se Jesus me usa, não é porque eu sou bonzinho, Ele me usa, é porque a graça dele está sobre mim. Eu confio nele, eu acredito nele. As pessoas, às vezes, eles vão orar para as pessoas e ele está baseado no seu eu. Não funciona, irmãos. Você vai orar baseado na fé em Jesus. Você sabe que você é um pecador, viu, irmãos? Você vai batizar. Você tem que ter a consciência que você é pecador. Enquanto a pessoa não tem a consciência que ele é um pecador, a salvação não reina no coração dele. Quando você reconhece que é um pecador, aceita Jesus como Salvador, a graça de Deus, ela vem sobre a sua vida, e você mesmo é pecador, mas você não vai ser aquele pecador constante, viu? Porque você não vai ter mais prazer no pecado, mas o pecado vai reinar em você, mas você não tem prazer nele. Por isso que quando o crente ele erra, ele tem alguma coisa que o acusa, porque ele é nova criatura. Por que a pessoa lá do mundo erra e nada o condena? Porque não tem o Espírito Santo, viu, irmãos? Ele não tem. Então ele tem remorso. Ele meteu a cara na cachaça, bebeu, espancou e tal. Aí o arrependimento dele, na verdade, é remorso. Não vou fazer isso mais nunca. Aí depois de uma semana, no final da outra semana, ele faz a mesma coisa. Agora o crente não. O crente, quando ele comete um erro, ele arrepende, ele chora, ele busca de Deus e continua. Agora, irmãos, as pessoas, quando não conhecem a doutrina da salvação e elas cometem um erro, elas imediatamente, por falta de conhecimento, elas querem sair fora da igreja. Está tudo errado. Tudo errado. Porque se eu não errasse, então eu não precisava da igreja. A igreja é o local que a gente sabe. Você está aprendendo hoje, viu? É aqui que a gente escuta a palavra de Deus e vai aprendendo. Então é o seguinte: se você peca, nós temos um Salvador. A questão é acreditar que Ele tem capacidade de te perdoar. Por isso que João disse: filhinhos, não pequeis. Mas termina o versículo para mim. Mas se alguém pecar, temos o quê? Que maravilha. Quem é esse advogado, irmão? Jesus. Está vendo? Temos um advogado. Então, se alguém comete uma transgressão, ele tem um advogado. Então, esse advogado, ele já levou sobre si o meu pecado. Por quê? É algo constante. Será que ele levou meus pecados só naquele tempo que eu peguei? Não, irmãos. É uma coisa futura. Ele sabe que amanhã eu posso tropeçar. Ele sabe que daqui 20 anos eu posso dar um tropeço. Mas Ele levou o meu pecado, a minha vida. O meu negócio é acreditar nesse sacrifício. Então olha aqui. Novamente, a justificação é explicada como sendo algo que nós não fazemos, tal qual o pecado original. É algo que é feito por nós. Jesus então providenciou justiça e vida para os seus descendentes, assim como Adão tinha providenciado pecado e morte para a sua descendência. É a obra de Jesus, e a obra de Jesus é muito superior à de Adão, consertando o estrago de uma multidão de pecados, enquanto Adão fez o estrago com um pecado só. Mas Jesus não, ele vem consertando
certo? Ele vem nos consertando, para que nós não continuemos a viver no pecado, viu? Então, irmãos, temos um advogado. Vamos observar aqui algo muito interessante. No verso 20 diz assim: a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça de Deus, ou aumentou a graça de Deus. Então a lei te mostra o pecado, mas ele tem a graça, viu? Então você olha aqui, você vê o seu pecado, você olha para cá, você tem a graça de Deus. E aí, o seu pecado que você viu aqui, ele foi lançado em Cristo, que não tinha pecado, ou que não tem pecado. Então você está debaixo da graça, viu? Você foi justificado, ele levou sobre si. Então todo erro que você comete, não por prazer de cometer, de fazer, porque você é um pecador nato, então já está nos lombos do Senhor Jesus Cristo, viu? Olha aqui, o papel da lei fica mais claro. Ela nunca teve como propósito criar justiça, mas sim identificar e revelar o pecado. Aumentou, porque quando a pessoa, por isso que a pessoa se converte, quando ele lê a Bíblia, ele enxerga que ele é um pecador. Quem não leu a Bíblia, ele não conhece, ele vai ser julgado sem o conhecimento da Bíblia, pela sua consciência, pela minha e sua mente, porque a própria natureza demonstra a justiça divina. Então olha aqui, ela nunca teve o propósito de justificar, ela nunca teve. A lei é apenas para mostrar que você é pecador. Agora Jesus, sim, Ele que nos justifica diante de Deus. Então, irmãos, diante de Deus, quando você crê em Jesus de verdade, você é santo. Então, como que o pecador se torna santo? A Bíblia nos chama de santo. É porque nós não temos pecado? Não, é porque nós confiamos em Jesus, viu? Ah, pastor, então eu posso pecar? Não, irmãos, a fé nos liberta do pecado. Quem tem prazer no pecado é porque não foi salvo ainda. Agora a lei nos liberta do pecado. Então, quanto mais você tem conhecimento da Bíblia, quanto mais você tem conhecimento da salvação, ela vai te libertar. Ela não vai te condenar, vai te libertar. Então, aonde superabundou, porque agora é muitos pecados, né, da humanidade toda. Adão era só um. Adão era só um. Então agora Jesus, a Bíblia diz que foi feita justiça nossa. Jesus é feito justiça nossa. Então diante de Deus nós somos justos. Interessante, né? Deus olhar para mim, mas ele conhece a minha fé em Cristo, Ele não pode me condenar. Por que você fica te condenando? Né? Qualquer coisinha, não, agora eu estou no inferno. Ah, agora Deus não me escuta, irmão. Aí você está diminuindo o poder de Deus. Você está diminuindo, ou tenta diminuir a justiça de Cristo. Deus me olha agora, irmãos, Ele me vê justo. Deus não pode me condenar, porque Ele estabeleceu uma lei. Olha, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, é uma lei. Não entra em condenação. Então você tem que ficar tranquilo. Tropeçou, conserta a sua vida. Chega diante de Deus, Deus, eu preciso do seu perdão. Aí a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. As pessoas têm que aprender a confessar os seus pecados para Deus. Agora, irmãos, isso Paulo falou sobre isso. Então quer dizer que agora, aonde tem muito pecado, abunda a graça de Deus, abundou a graça de Deus. Então eu posso pecar e vai ficar tudo ok. Não, irmãos, né? Não é assim que funciona.
O que eu disse, a graça nos liberta do pecado, viu? Olha aqui. Observe este padrão divino. Leis servem para revelar pecados e condenar a morte. Para produzir vida e justiça, devemos recorrer à graça através da fé em Jesus. Então nós recorremos na graça, pela fé. Olha aqui. Aí Paulo fala: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? De maneira alguma. Ele explica aqui, ó. Continuar vivendo no pecado quer dizer então que vamos pecar à vontade? De modo nenhum. Quem pensa assim ainda não entendeu o que Jesus fez. Estamos falando de vida e de morte. O jeito de Jesus gerar a vida foi passando pela terrível experiência da morte, morrendo para o pecado e por causa do nosso pecado. Então, quando você conhece a graça de Deus, ela te afasta do pecado. Você comete erros porque nós temos ainda um corpo pecaminoso, viu? Aí muita gente, aí as pessoas têm uma interpretação errada. Uma vez salvo, salvo para sempre. É errado. Não, quer dizer que eu aceitei Jesus, então agora eu posso pecar à vontade. Paulo fala de forma alguma. Porque, irmãos, quando você aceita Jesus, você vai fazer todos os esforços, crendo nele, para viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Ele. Mesmo que você não vai conseguir fazer isso, totalmente 100%, mas você vai lutar. Lutando de que jeito? Tendo fé nele primeiro. Deus, Jesus, eu acredito no Senhor, então eu preciso do Senhor, eu preciso de mudar de vida, me ajude. Agora as pessoas, quando não conhecem isso, ele não dá conta mesmo. Não dou conta não, estou conta de ser crente, né? Porque está baseado na força dele, e por força, irmão, não consegue. É por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para Gálatas 3. Paulo escreve também, fala sobre a lei e a fé. Olha aqui, de 1 a 5 diz assim: ó Gálatas, sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Isso na tradução do linguagem de hoje. Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Ele faz uma pergunta: foi pela força da lei ou foi pela mensagem do Evangelho? Foi pelo Evangelho. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagre entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Não é pelo que a lei manda, é pela mensagem do Evangelho. Lembrem-se do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão: ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé, que somos nós, né, irmãos? Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia
disse a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Então o Evangelho foi pregado a Abraão antes da lei. Já estava o tempo da graça. Depois veio a lei apenas para mostrar que o homem é pecador. Mas Deus pregou o Evangelho para Abraão, a graça a Abraão. Então Abraão foi justificado, não foi pelo sacrifício que ele fez lá com o seu filho, ou iria fazer, mas pela fé. Viu, irmãos? Olha aqui. Paulo fala que foi morto com Cristo. Eu falei aqui na aula passada que quem está morto não peca, não é verdade? Paulo foi morto. Essa é a base da vida eterna e também da santificação nesta vida atual. A fé nos torna unidos com Cristo em sua morte e em sua ressurreição. E essa transformação se reflete cada dia em nossa vida. A boa lei de Deus não é válida para a nova vida com Cristo, pois ela era destinada a regular a velha vida, até que viesse Jesus. Não sou eu quem vive, Paulo fala assim. De fato, a nova vida é gerada por Jesus Cristo no interior daqueles que nele creem. Já estamos mortos para este mundo. Pela fé em Cristo, nossa vida natural de agora ainda não mostra essa novidade completa. Por isso nós a vivemos pela fé no Filho de Deus. Então nós não temos condição de viver uma vida 100% agradável a Deus, porque nós erramos. Mas nós temos, como diz assim, o pulo do gato, é a fé. Por fé, sabemos que erramos, mas nós temos a fé. Então, irmãos, por isso que é o seguinte: a Bíblia diz: todo aquele que nele crê não será confundido. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, aí a pessoa já leva para a lei. Não, irmão, quando você anda segundo o Espírito, é que você vive por fé e não por vista. Viu? O maior pecado que existe é você não acreditar naquilo que Deus é capaz de fazer por você. Você está querendo fazer para ser salvo. Você não vai conseguir nunca, irmão. Ele já fez por nós. Então, essa nova vida em Cristo, porque agora nós recebemos o Espírito Santo, Ele nos conduz à santidade, Ele nos afasta do pecado. Olha aqui, vocês receberam no verso do capítulo 3 de 1 a 5, lá fala que nós recebemos o Espírito de Deus. Então quem passa a crer em Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo em sua vida. O Espírito é Deus habitando o cristão e produzindo um processo de transformação em filhos e filhas de Deus. João diz: agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Pensa, né, irmãos? Agora, por que agora? Porque nós não éramos. Nós somos filhos de Deus porque nós temos boas obras, irmãos. Por que, irmãos? Por que nós somos filhos de Deus? E justamente por causa de que nós aceitamos Ele. Aí nós somos adotados. Quando você aceita Jesus de verdade, Deus agora te considera como filho. Somos filhos de Deus. Que maravilha! Olha a bondade de Deus para conosco, irmãos. Olha aqui. O próprio Deus vem habitar em nós. A Bíblia diz que nós somos, no capítulo 6 de 1 Coríntios, que nós somos morada do Espírito Santo. Irmãos, por que as pessoas não conseguem entender isso? Eu realmente tenho muita dúvida da salvação das pessoas, quando se elas sabem que é morada do Espírito Santo, que eu sou o templo do Espírito Santo,
Como que esse templo tem que estar para receber